Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal aqui no qual é o Moldura Brasil. Bom, nós saímos de uma pandemia e que o planeta ficou apavorado, todos nós fomos vítimas de um trauma coletivo. E era uma necessidade de usar álcool, usar máscara, todo esse procedimento de higiene. Hoje, quando você vai ao shopping, você vai em qualquer lugar, dificilmente você encontra um local para passar álcool nas mãos. Tem lugar aí em shopping que nem sabão tem no banheiro. Nós não aprendemos absolutamente nada com essa pandemia. Se você vai num restaurante em que você tem que se servir, as pessoas ficam comendo em cima da panela, em cima dos pratos. Aquelas mulheres com aqueles cabelos enormes, deixa a comida, o cabelo cair dentro do feijão. Um povo extremamente mal educado. Aqui no estado do Espírito Santo inaugurou um restaurante com preço muito bom. É bom demais o preço e come à vontade e bebe refrigerante à vontade. Eu estive nesse restaurante, foi segunda-feira, e paguei R$ 44 para comer à vontade. O cardápio não é tão grande coisa assim, mas você pode comer pizza à vontade, você pode comer. E se você quiser pagar um pouco mais, você também pode beber suco, refrigerante, água à vontade. Se você for analisar, tá bem barato. Porque o que é R$ 44? R$ 44 é um prato aí de muito shopping, um pratinho pequeno. Você paga 30, um dos pratos mais baratos, você paga R$ 22 e pode tomar refrigerante, enfim. Enfim, é nessa faixa aí de 40, R$ 35 por aí. Então R$ 40 está muito barato, mas o importante aí nem é divulgar esse restaurante que tem uma boa decoração, tem uma boa iluminação, só que é muita gente ali, muita gente mal educada. O problema todo é que eles ficam em cima da panela, em cima do negócio, atrapalhando, comendo, cuspindo em cima. Quer dizer, as pessoas realmente são porcas, elas não têm a menor noção de higiene, elas não têm a menor noção de respeito pelo outro. Mas enfim, você anda pelos shoppings, você não tem onde passar álcool. Você não tem onde passar álcool na mão, não tem. Alguns shoppings, por exemplo, aqui o Shopping Boulevard, aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, ele oferece algumas pias na praça de alimentação. Ótimo, isso é muito, muito antes da pandemia que eles fizeram isso. Mas dificilmente eu vejo alguém lavando a mão ali na pia. Dificilmente. Tinha um supermercado aqui que eles, logo no início da pandemia, eles fizeram uma pia, botaram uma pia, o supermercado. O único que eu via lavando a mão ali, quando eu ia lá, era eu. Não que eu queira dar uma de higiênicozinho, não é isso. E eu sou higiênico, sim. Sou. O meu quarto pode ser uma loucura, de um monte de coisa bagunçada, mas eu tomo conta da minha higiene, sim. Tomo conta, igual um conhecido meu, que ele é muito. A casa dele é muito limpinha, muito organizadinha, mas ele não toma banho. Enfim. Mas nós precisamos reativar esse hábito novamente de higienização, de passar álcool na mão, de entender que não é. Nós acabamos de sair de uma pandemia. Nós acabamos de sair de uma pandemia e as pessoas não têm a menor noção, elas cospem em cima do seu prato. E elas fazem isso, elas vão nesse self-service, aí elas vão conversando em cima, bem de cima assim do prato, cuspindo em cima do prato. Elas são porcas, elas são desgraçadas, elas não têm a menor noção. E essas mulheres com cabelão, o cabelo cai dentro da panela, dentro da farofa, dentro do feijão, falta noção. Por isso tem muita gente que não sai de casa porque não quer se aborrecer. E essas famílias mal educadas, esse casal de gente mal educada que vai pro restaurante, que deixa os filhos soltos, como se estivesse na casa dele, aí ficam jogando bola dentro do restaurante, aí a bola dele cai em cima do nosso prato. E se você for reclamar, é capaz de você levar uma surra, porque eles acham que os filhos têm condições, os filhos podem fazer o que eles quiserem. Enfim, nós precisamos retomar essa questão da higienização aí. Logo no início da pandemia, houve uma lei aí que exigia que todos os estabelecimentos
tivessem álcool em gel. Eu vou ler isso para vocês, para ver se vocês lembram disso. Não devem lembrar de nada, né? Porque ninguém lembra de nada nesse país, ninguém lê absolutamente nada. Olha aqui, tá aqui no G1, olha. Olha aí no G1. Então, o governo sanciona a lei que obriga a disponibilização de álcool em gel em diversos estabelecimentos. Medida terá validade por 180 dias por causa da pandemia de coronavírus, que ninguém lembra mais de coronavírus, parece que passou 30 anos e foi uma coisa que aconteceu há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Medida terá validade de 180 dias por causa da pandemia de coronavírus. Apesar de a lei estabelecer uma lista de locais, a regra não é novidade e vem sendo tratada em decretos que liberaram a atividade ao longo da pandemia. O governador Mauro Carlesse DEM sancionou uma lei que obriga, na época, diversos estabelecimentos a disponibilizarem álcool em gel pelo período de 180 dias devido à pandemia do coronavírus. Quem descumprir a regra poderá sofrer sanções administrativas e receber multa. O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado na época da quarta-feira. Os recipientes abastecidos com álcool em gel deverão ser instalados nos lugares de maior circulação de pessoas com fácil visualização e acesso, assim como em número suficiente para atender a demanda e observar o atendimento às necessidades dos portadores de deficiência. Então, na época, eles exigiam isso, né? A medida não é novidade, pois os decretos municipais que vêm regular, na época, regulavam o funcionamento de diversas atividades durante a pandemia, já prevêem, né? Já prevém a obrigatoriedade de disponibilização do produto. Apesar disso, a lei estadual especificava os ambientes públicos e privados onde não pode faltar álcool em gel. Então, na época, administração pública, varejo, shopping, estação rodoviária, terminais rodoviários, hotéis, lanchonetes, mercados, cinemas. Hoje em dia você vai no cinema, você não vê mais álcool em gel, dificilmente. Você vai andar pelo shopping, tenta passar álcool na sua mão para limpar a sua mão, não tem, só tem os negocinhos. Naquela época, as escolas todas com aquelas torres, o governo, os municípios, todo mundo comprando torre, você precisava implorar para aquela gente, para os alunos, por exemplo, dentro da escola, usar, porque eles não queriam lavar a mão. Enfim, olha, é um absurdo. Eu gostaria que houvesse uma conscientização da necessidade de bom senso. De bom senso. No período medieval, muitas civilizações foram destruídas porque falta de higiene. Em Paris, por exemplo, os castelos, os reis, os poderosos não tomavam banho e era uma pandemia, era uma crise sanitária desgraçada naquela época. Será que retornaremos a esse período de falta de conscientização de higiene? Agora, além da falta de higiene, nós precisamos lembrar também da questão do vírus da AIDS, que tem contaminado muitas pessoas. E ninguém questiona mais sobre isso. Não existe uma campanha falando sobre a AIDS. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Lava sua mão quando você for ao shopping, na praça de alimentação, quando você for se servir no restaurante ou em qualquer restaurante. Não fica falando, cuspindo em cima da sua comida não, seu desgraçado, seu porco, seu asqueroso, sua nojenta, sua porca, filha de uma puta. Compartilhe nossos vídeos, desculpa os termos chulos e vulgares, mas é através da vulgaridade desses termos populares que fazem parte da nossa língua, do nosso plebeísmo, que nós poderemos chegar até você que não tem consciência. É chegar ao nível para tentar levar o sujeito a entender, a aprender. Eu sei que é baixo demais, enfim, me perdoe pela vulgaridade e pela mediocridade, mas vai ficar desse jeito mesmo. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga.